Boa noite, estamos aqui começando com a nossa live sobre a química dos condicionadores. Vamos lá. Vamos aí aguardar o pessoal ir entrando. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui para participar com a gente o pessoal do The Sweet Chemistry. Hoje vai ser a Gabriela que vai falar com a gente também um pouquinho sobre esse assunto. Vou colocar aqui o tema da live, já fixar enquanto a Gabriela vai entrando nos comentários. Química dos condicionadores. O pessoal já tá chegando. Olha, tô vendo a Joana, Bruno, Beatriz. Sejam todos bem-vindos aí. A Lívia, olha quanto tempo que eu não vejo a Lívia. Pronto, eu já tô com o comentário fixado, todo mundo acenando aí. E a Gabriela já me pediu aqui para entrar na transmissão. Vamos aguardar a entrada dela para ela poder se apresentar. E hoje a gente vai falar desse assunto. É um assunto já bem mais complexo do que muitos outros. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá, o pessoal está chegando aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir se apresentando um pouquinho. Eu já falei do o meu nome, já falei sobre mim várias vezes aqui. Então, eu não sei se está dando um pouquinho de eco aí do seu, Gabi. Talvez se você abaixar um pouco o som, Deixa eu ver. vamos ver se que hora que eu falo eu me ouço em seguida e não sei se está ficando também replicado para o pessoal. O pessoal puder até avisar aí, porque pode ser que só não seja problema para os outros, aí não tem. Mas acho que agora já foi. Então tá, vou até abaixar aqui o som do meu também para não ter mais problema. Ainda tá, ainda tá estranho? Não, agora melhorou bastante, pelo menos para mim. O pessoal tá falando lá que tá tranquilo, então beleza. Bom, eu já me apresentei aqui nas outras lives, né? Então só vou falar bem rapidamente que eu sou professora da PUC-Rio, sou doutora em ciências, né? Graduada em Química pelo Unicamp, mas já estou lá na PUC-Rio há 5 anos, coordenando o laboratório de macromoléculas e nanopartículas. E um dos temas em que a gente trabalha é sobre a química de cosméticos. Quem quiser saber mais, pode entrar lá no nosso site, no nosso perfil, vai saber também um pouquinho mais sobre a minha formação, né, que a gente atua muito próximo das empresas também de cosméticos, mas agora eu vou passar para a Gabriela se apresentar, né, que é a convidada do The Sweet Chemistry para essa live sobre a química dos condicionadores. Aham. Então, boa noite, Ana, boa noite para todo mundo que está aí entrando na live. Então, meu nome eu sou formada em Engenharia Química lá na PUC. Tá travando aí, Ana? Tá travando um pouquinho, tá dando para te ouvir, mas a sua imagem tá travando um pouco. Ah, tá. Se ficar travando muito, você me avisa que eu tento mudar de lugar aqui para ver se melhora. Então, eu Tá sou bom, mas o formada. som tá dando para ouvir bem. Tá. Eu sou formada em Engenharia Química lá na PUC. Atualmente eu estou fazendo o mestrado, né? Estou no finalzinho do meu mestrado, então eu faço parte do Macro Nanolab, que é o laboratório liderado pela professora Ana lá na PUC. E o meu projeto é sobre um surfactante, é um estudo sobre um surfactante pseudocatiônico. Não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o projeto hoje, mas quem quiser saber mais, tem um post no Switchcast. Uma olhada. E, enfim, e aí aproveitando, o meu surfactante que eu estudo, ele é muito usado em condicionadores, em máscaras capilares já presentes aí no mercado, né? Então a gente sabe que os condicionadores aí têm a função de desembaraçar os fios, né? De reduzir o frizz, de fornecer aquele toque mais macio, fornecer brilho. Mas, Ana, como é que você acha que a gente pode ali definir quimicamente um condicionador?
Pois é, todo mundo conhece bem assim, as funções do condicionador, como você disse, né? Mas quimicamente ele é um pouco mais complexo do que os outros cosméticos que a gente já viu por aqui, porque a gente já falou dos hidratantes, falou dos shampoos e da água micelar. O shampoo e a água micelar, né, eles eram soluções de surfactante, basicamente. Lógico que tinham outros ingredientes também presentes, mas era principalmente água e um surfactante aniônico, quer dizer, na água micelar não era aniônica, mas eram surfactantes para promover a limpeza. O hidratante já era um pouquinho mais complicado, né? Porque o hidratante era uma emulsão. Aí a gente explicou aqui bem na primeira live. Quem não participou, dá uma olhada lá no post, no IGTV, que a gente tem a primeira live salva. E aí vai entender bem o que é uma emulsão. E o condicionador, ele também é uma emulsão. A gente pode falar que o condicionador é quase que um hidratante, entre aspas, do cabelo, né? Porque ele também é uma emulsão de óleo em água. Mas ele tem algumas coisas interessantes, né? E algumas pequenas diferenças em relação ao hidratante. Aí a gente vai explicar como que é isso e o porquê disso, né? Então, você podia falar um pouquinho, Gabriela, para a gente como que é a composição dos condicionadores? Acho que a gente pode ir falando junto, né? Mas você pode Sim. começar aí contando para a gente? Sim, então, majoritariamente a gente vai ter a presença de água, né? E tem um ingrediente que é muito importante quando a gente fala de condicionadores, que são os surfactantes catiônicos, né? Então, antes, quando a gente falou de água micelar, de shampoo, a gente estava falando de surfactantes aniônicos. Então, dessa vez, a gente precisa que ele tenha uma carga positiva, porque os aniônicos são usados para limpeza e os catiônicos eles vão ser usados para principalmente deposição. Então, eu fiz aqui uma ilustraçãozinha, vou mostrar para vocês. Só para tentar explicar como acontece essa deposição. Então, quando a gente fala... Deixa eu tentar aumentar aqui a tela. Quando a gente fala, então, dos fios de cabelo, né? É uma superfície, então, como a maioria das superfícies que a gente tem, ela é normalmente carregada negativamente com o uso de shampoo. Essas cargas negativas se intensificam, inclusive também quando a gente fala de um cabelo mais degradado, com utilização de tintas, por exemplo, essas cargas negativas aumentam ali. E isso leva ao frizz, né? Que é quando essas cargas estão tão intensas que os fios começam ali a se repelir. Então, nisso, a gente usa o surfactante catiônico, que vai ter a carga positiva. Então, imaginando que isso aqui é um fio de cabelo, né? Então, ele está aqui carregado negativamente. E aí, por atração eletrostática, o surfactante vai conseguir se depositar aqui nos fios, neutralizando essas cargas negativas. Então, diminuindo o frizz, né? Que estava ali antes. E, além disso, a gente pode ver que essas cadeias de hidrocarbonetos, elas ficam expostas aqui nos fios, né? Isso também é interessante porque essas cadeias de hidrocarbonetos levam a lubricidade, ao toque mais macio que a gente gosta quando a gente fala de condicionadores, né? A gente do Macronano, a gente fez um... Deixa eu mudar aqui de novo. A gente fez um levantamento, que nem a gente tem comentado nas lives com vocês, né, de alguns produtos do mercado. E a gente também fez um levantamento de condicionadores e máscaras capilares. E hoje eu trouxe para vocês também alguns surfactantes catiônicos, os mais presentes, assim, que a gente achou em 20 produtos que a gente viu. Então, a gente tem o CT... Oi? Desculpa, antes de você falar disso, queria só chamar a atenção que você escreveu ali, mas não sei se todo mundo reparou que, obviamente, aquela figura não estava em escala, tá, gente? Ela colocou o fio de cabelo, as moléculas de surfactantes são infinitamente menores do que importante representado ali em comparação ao fio de cabelo. Embora a espessura do fio seja bem fininha, as moléculas ainda são muito menores. Porque às vezes a gente vê aquelas representações em comercial, né, de produtos, shampoo, de condicionador, que vê uma molécula enrolando no cabelo, dá a impressão que a molécula é gigante. Então, tá fora de escala, é só uma forma de representar. Que você até escreveu isso embaixo, eu escrevi. Vale a pena a gente reforçar aqui, né? Sim, Mas desculpa ter te interrompido, pode continuar. Você estava falando dos surfactantes catiônicos que são mais utilizados, né? Que a gente verificou no levantamento. Né?
Então, a gente avaliou 20 produtos e os surfactantes catiônicos que a gente mais encontrou foram o CTAC, que é um quaternário de amônio, né? O CTAC ele também pode ser conhecido como cloreto de cetrimônio, cloreto de cetiltrimetilamônio, enfim. Também tem o cloreto de bentrimônio, que a diferença vai ser ali no tamanho da cadeia de hidrocarbonetos. Tem o metosulfato de bentrimônio, né, que em vez de ter o contraíon cloreto, vai ser o metosulfato. E também tem o esteramido propil de metilamina, que é o surfactante até que eu estudo. Ele vem sendo muito utilizado ultimamente, ele é um surfactante mais amigável ambientalmente, então ele apresenta maior biodegradabilidade, ele é menos tóxico para a vida aquática. Então muitas indústrias têm colocado, né, esteramido propil de metilamina como surfactante catiônico em condicionadores, máscaras capilares. Enfim, Ana, e além dos surfactantes catiônicos, né, a gente também tem muitos deixa eu só outros. comentar uma coisa que eu separei aqui, que eu já comentei nas lives, que eu tenho sempre eu gosto de testar tudo quanto é produto, aí eu fui ver o que eu tinha aqui e dei certinho o representante de cada desses que você falou. Então, esse daqui, e aí até dei uma pesquisada na internet. A maioria dos da 3CB usa o cloreto de bentrimônio, que a Gabriela mencionou. A máscara que eu tenho aqui, a maioria das máscaras também acontece isso. Lógico que não é uma regra, tá, gente? Mas grande parte das máscaras tem o metosulfato de bentrimônio, então essa daqui era o caso. Já esse condicionador, ele tem o surfactante que a Gabriela trabalha. Aqui tem um nome trava-línguas, né? Esteramidopropil de metilamina. Que precisa estar, inclusive, em pH mais baixo para ficar na forma catiônica, senão ele não funciona como um surfactante. E eu tenho também um condicionador em barra, que também é o metosulfato de bentrimônio. Eu não tenho aqui a caixinha dele, mas eu entrei lá no site para verificar. Ele até tem um pouquinho de cloreto de cetrimônio também na formulação, mas o principal é o metosulfato de bentrimônio. Então, depois vocês deem uma olhadinha aí nos rótulos nas casas de vocês, o que vocês têm, e contam se foi algum desses que vocês encontraram. Lógico que vai estar na forma do ink name, que é o nome em inglês, mas né, a gente está falando aqui em português, mas vocês vão poder correlacionar. Tá? E aí você estava dizendo, né, além dos catiônicos, Gabi, também tem outros, né? A gente pode citar aí vários ingredientes que devem estar presentes na formulação de condicionadores, como, enfim, óleos, enfim, muitos outros ingredientes. Como se trata de uma emulsão, né, de óleo em água, como a gente disse, então a água é a fase majoritária ali e a gente tem gotinhas de óleos ali dispersas. Em geral, quando a gente compara com o hidratante, tem um pouco menos de óleo nos condicionadores do que no hidratante para pele. Mas isso assim, vai depender muito da formulação, do objetivo. Eu diria que na média, isso é o que acontece. E isso tem a ver, inclusive, com o fato de que quando você aplica o condicionador, ele não é para ficar no cabelo, né? Como quando eu passo um hidratante na pele, eu quero aquele efeito oclusivo e tal. O condicionador, se eu passo, às vezes na hora que eu enxago, vem no meu rosto ou no corpo, às vezes a gente até sente. Esse daqui que eu tava falando, ele tem bastante óleo de silicone. Depois que eu enxago o cabelo, eu tenho a impressão que ele fica no meu corpo também. Então, isso é uma coisa que a gente quer evitar. E até por isso que os condicionadores têm o surfactante catiônico, que a Gabriela estava dizendo, porque ele é para depositar no cabelo, mas não é tudo, né? A gente passa e depois lava. Aquilo tem que ir embora. E os surfactantes catiônicos, eles são mais facilmente carregados pela água. Então, uma parte deposita, aquele excesso que não depositou vai embora, né? Então, os óleos, né, no condicionador também, o excesso também tem que ir embora, não pode ficar grudando no nosso rosto, no nosso corpo, não é essa a intenção. Mas os óleos têm sim uma função de lubricidade, né, de dar aquela sensação, é como se ele formasse uma capinha, um filme em volta do fio, que dá aquela sensação de hidratação. É importante falar, a gente até depois vai falar um pouquinho mais disso, mas ele não recupera, ele não coloca mais água no fio, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas ele dá uma sensação. Depois, se eu tirar, aquilo vai embora, mas ele dá essa sensação. E ele pode proteger, ele pode evitar
que você perca mais água, mas ele não repõe água, tá? Como acontece no caso da pele, né, que é um tecido vivo. Mas a gente pode ter vários tipos de óleo. A gente pode usar, sim, óleos essenciais, né, óleos de plantas, mas a gente pode usar o óleo mineral, a gente pode usar óleos de silicone. E esse, inclusive, vai ser o assunto, já dando spoiler aqui, o assunto da nossa próxima live, do dia 22 de junho. A gente vai falar sobre os diferentes tipos de óleo, porque toda vez que a gente falava, tinha alguma pergunta sobre óleo. Então a gente decidiu que a gente vai falar sobre os diferentes tipos de óleo que são usados como ingredientes nos cosméticos, tá? E além dos óleos, quem também pode ajudar nessa proteção, mas tem uma outra função super importante, são os chamados álcoois graxos. O que é álcool graxo? A gente conhece muito bem o etanol, né? O álcool etílico, mas existem álcoois que têm uma cadeia longa. Ele é parecido, a molécula dele lembra um surfactante, mas não é um surfactante, porque ele não é solúvel na água. Então ele tem um OH e uma cauda lá bem longa. Então, exemplos que a gente encontra nos rótulos: álcool cetílico, álcool esteárico, álcool estearílico, que é uma mistura dos dois, na verdade, né? O que eles diferem ali é o tamanho dessa cadeia. Geralmente fica 16 a 18 carbonos, são os mais usados. E esses álcoois, eles são importantes, né? Geralmente o pessoal mais da cosmetologia nem se refere a eles tanto como álcoois graxos, muitas vezes se refere até como ceras, né? No geral ali. E qual que é o papel deles quimicamente, né? Na estrutura ali do condicionador? O que eles fazem? Eles ajudam muito a estabilizar essa emulsão, primeira coisa, porque eles formam um tipo de cristal líquido. E esse cristal líquido é bem característico, que é a estrutura lamelar. Ela tem várias vantagens. Você preparou uma figura aí, né, pra gente representar, né, Gabriela? Então, todo mundo que participou das lives anteriores viu que a gente mostrou que o surfactante na água tende a formar as micelas, certo? Então, ali, olha, a Gabriela está mostrando, a gente mostrou, a primeira micela que a gente mostrou foi aquela redondinha. Depois, na live do shampoo, a gente falou que é possível a gente modular o formato dessas micelas, né? Com algumas substâncias, como o sal, por exemplo, ele tende a alongar aquelas micelas. Mas os álcoois graxos, eles levam à formação dessas bicamadas, que são aquele planinho ali do centro. Não, pode voltar ali só na bicamada sozinha. Isso. E em altas concentrações, essas bicamadas se empilham. E aí, pode mostrar o outro, Gabriela? Tá vendo? Quando elas começam a se empilhar, elas formam essa estrutura, né, que é uma fase líquido-cristalina lamelar. O que é o legal disso? Além dessas fases serem excelentes para estabilizar as emulsões, isso é até o trabalho da Paola, né, que já falou aqui com a gente no dia da live dos hidratantes e vai voltar a falar com a gente na próxima live. Além disso, ela tem uma função muito interessante de deslizar. A gente pode ver essas bicamadas ali. Imagina na hora que eu aplico uma força, aquilo tende a deslizar, né, Gabriela? Então, e como que eles fazem? Eles vão, na verdade, os álcoois graxos, eles se intercalam as moléculas ali no meio das moléculas dos surfactantes. E aí eles mudam a curvatura da micela até formar esses planos, e esses planos se empilham. E aí tem várias funções. Eu falei da estabilidade das emulsões, mas tem outras funções, né, Gabi? Então, quando a gente fala do cristal líquido, né, da fase lamelar, é muito interessante porque, além disso que a Ana falou, elas podem também formar filmes no cabelo, né? E isso é muito interessante quando a gente fala de condicionadores. É bem importante que tenha essa formação de filmes. E, além disso, também tem outros ingredientes que podem formar esses filmes, também costumam estar presentes nas formulações de condicionadores, que são os polímeros, né? Então, a gente vai ter, por exemplo... mas também lembrei de duas coisas também, Gabi. Além da questão de formar o filme, né, que eu estava falando lá das bicamadas, tem essa questão
da viscosidade, né? Da Ele reologia aumenta a do viscosidade. material. Então, ele aumenta muito a viscosidade. Por isso que a gente pega um condicionador, vou até fazer aqui. Ele tem que ser líquido, como a gente diz, né? Que é por isso que ele é um cristal líquido. Então, se eu colocar aqui, eu tenho que apertar e ele sai na minha, né, do frasco. Se ele fosse sólido, ele não fluiria. Então, ele flui. Mas quando ele fica aqui, tá vendo? Ele fica parado na minha mão. Ele não se espalha tão fácil quanto um líquido. Porém, eu não preciso fazer muita força para conseguir fazer isso daqui, Espalha. né? Espalhar. Então, a fase lá, agora eu fiquei toda melecada aqui, mas eu pego no papel. É que não estava no roteiro, a gente sai às vezes do script para ficar mais legal, aí a gente faz umas artes aqui. Pronto, peguei um papel para me limpar. Aí ele espalha muito bem e forma esses filmes. Eu mostrei aqui na mão, mas óbvio que esse produto é para cabelo. E aí, isso é super interessante, que o cristal líquido você controla essa viscosidade. Ele é viscoso a ponto de não escorrer, não ficar aquela coisa água no produto, mas na hora de passar ele é super fácil, porque aquelas camadas Vão deslizam deslizar. entre si, né? E então tem essa coisa da espalhabilidade que os álcoois graxos melhoram muito. Mas aí, como a Gabriela estava falando, não são só os álcoois graxos que fazem isso, né? A fase lamelar, no caso, tá? Ela estava falando já dos polímeros, né? Os Aí, polímeros, quais né? polímeros mesmo que a gente poderia citar lá pelo levantamento que a gente fez, Gabi? Então, a gente normalmente, né, em formulações de condicionadores, a gente encontra os polímeros catiônicos, também pode ter a hidroxietilcelulose, gomas, silicones, sempre tem algum silicone na formulação. E eles, né, como principal função dos polímeros, eles vão servir de espessantes, além de formar também esses filmes. E além Sim. disso, a gente também tem uns ingredientes marketing também, né? Que às É vezes verdade. aparecem ali nos condicionadores. Pois é, teve até gente que perguntou sobre alguns deles, né? Aí o que que é esse Aham. ingrediente de marketing? Não adianta, quem vai mandar ali na empresa colocar no final são os consumidores. E aí, quando vira moda algum ingrediente, eles têm que colocar. Então, por isso que de vez em quando a gente vê determinadas vitaminas, DNA, aminoácidos. Não que nenhum deles nunca tenha nenhuma função, mas em determinados casos até tem alguma interação que melhora o papel de um surfactante, enfim, mas eles não têm essa função de nutrir, entendeu? Que muitas vezes as pessoas acham, né, que vou pôr aminoácido, aí associa aminoácido, proteína, nutriente, vai nutrir o meu cabelo. Não, gente, não tem como. Se o seu cabelo está quebrado, ressecado, ele não vai Degradado. nutrir seu cabelo. Mas é por isso que a gente fala que tem muitos ingredientes que às vezes são de marketing, é da moda, e aí tem que colocar lá e o pessoal do marketing vai. E às vezes é até um problema para o formulador, porque a hora que acrescenta, desanda tudo lá na formulação, mas existe. Então é o que vai entrar lá na moda, vai fazer, colocar no rótulo que possui. Eles não necessariamente têm uma função que vai alterar totalmente a eficácia do produto, tá? E então tem esses ingredientes de marketing. Também é importante ter, aí já sempre bem em menor quantidade, os conservantes, quelantes, né, para evitar a precipitação ali por formação de complexos com sal da água, perfumes, porque a gente quer um condicionador cheirosinho, às vezes pode ter um perolizante, Verdade. também umectante, não que o umectante vá fazer a mesma função que ele faz no hidratante da pele, mas às vezes é até para, sabe, não ficar ressecando na embalagem, esse tipo de coisa também é super importante. E aí a gente viu que tem um monte de ingredientes, né? E aí uma dúvida que surge em relação a esses ingredientes, eu até vi que algumas pessoas estavam perguntando, posso tem problema de usar o silicone, não faz mal para isso, não faz mal para aquilo. E teve gente que perguntou, inclusive, lá na caixinha que a gente colocou, por que se recomenda usar o condicionador só nas Só nas pontas. No caso pontas. da gente que tem cabelo comprido, tudo isso aqui é bom, né? Mas na verdade não é que é só nas pontas, só aqui na pontinha. É que evitar de passar na raiz, né? Por que a gente evita passar muito na raiz?
Porque os ingredientes do condicionador, né, como a Gabriela já mencionou, dos surfactantes catiônicos, existem esses polímeros catiônicos também, os poliquaternios, ou mesmo as gomas, que às vezes são cationizadas, tudo para depositar. A gente geralmente não quer que isso se deposite no nosso couro cabeludo. Tá? Nem vamos entrar muito nessa parte, porque já é uma parte mais dos bioquímicos, dos dermatologistas, enfim, dos farmacêuticos, aqui a gente quer focar na química dos cosméticos, mas em geral, muitos desses produtos que vão ser bons, né, por exemplo, silicone e tal, é muito bom para o cabelo, mas não necessariamente naquela concentração, naquela formulação, ele vai ser bom para o couro cabeludo. Tá? Então, por isso que não é que aí não posso, se cair um pouquinho, morrer também. Não é assim, tá, gente? É só para evitar não passar em grandes quantidades. Aí teve gente que perguntou também de condicionador para barba. Tem que ter esse cuidado. Ou até condicionadores para o público masculino. Cabelo, em geral, é cabelo, né? Não pode ser de homem ou de mulher. Mas a maioria dos homens tem cabelo curto, enquanto a maioria das mulheres tem cabelo longo. Não é regra, mas estatisticamente a gente sabe que é isso. Então, quem tem cabelo curto tem que tomar cuidado de evitar de passar muito condicionador também na raiz, principalmente se no rótulo ele já avisa isso, porque às vezes tem algumas formulações um pouco mais leves, né, sem tantos óleos. Depois a gente até pode falar um pouquinho do co-wash, que também surgiu essas perguntas. E então a gente seria mais ou menos essa questão de evitar de passar na raiz, para não ter essa obstrução ali dos poros quando ela é indesejada, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. E aí uma outra coisa outra dúvida que surgiu, essa foi a maior, Gabi, Disparada. né? A diferença do condicionador para uma máscara capilar. Essa daqui foi assim, era unânime essa dúvida. Você pode comentar para a gente um pouquinho, Gabi? Claro. Não, então, quando a gente olha, né, ali os ingredientes de uma máscara capilar e os ingredientes, né, a formulação de um condicionador de uma máscara capilar, praticamente a gente vai ter a mesma coisa. É óbvio que você muda a marca, você vai ter uns ingredientes que tem ali que não tem aqui, ou senão, quando você olha o condicionador e a máscara capilar, vai ter alguma diferença, mas a base vai ser a mesma, né? Vai ter ali os polímeros para depositar, vai ter os surfactantes catiônicos, vão ter os óleos, álcools graxos. Acho que, na verdade, a maior diferença que a gente pode notar, né, que a gente pode falar, devem ser ali nas concentrações desses ingredientes, né? A máscara capilar, ela vem com o intuito de ter uma ação mais intensa no cabelo. Então, eles aumentam essas proporções, essas concentrações dos ingredientes para conseguir ter esse efeito mais intenso. E até por isso muita gente tem, né, essa dúvida, mas eu posso usar máscara capilar todo dia? Enfim, não é proibido, né, mas é uma concentração maior de ingredientes que vão depositar no seu cabelo, no seu fio, às vezes no seu couro cabeludo. Então, assim, não é proibido, mas pode dar aquela aparência mais oleosa, mais pesada às vezes, né? Vai ter uma maior deposição Teve gente que ali. perguntou disso, inclusive, porque alguns condicionadores deixam o cabelo mais oleoso. Pode ser que ele tenha altas concentrações ali de álcools graxos, de óleos, de polímeros e dependendo, né, se você usou muito próximo da raiz, ele pode sim começar a deixar seu cabelo mais oleoso. Só que tem, às vezes, o mesmo condicionador ou a mesma máscara capilar, inclusive, que eu uso e tem esse efeito em mim, não tem o efeito na outra pessoa. Então não existe uma fórmula mágica assim, eu tenho esse tipo de cabelo, é esse. Às vezes você pega uma pessoa que tem o cabelo muito parecido com o seu e uma pessoa adora um condicionador e o outro não, porque tem muito isso do sensorial. O cosmético, você usar um cosmético é uma experiência sensorial. Então, você precisa realmente gostar do seu produto. Se você sentiu que ele não se adequou, e aí é a mesma coisa. Se eu comecei a usar shampoo, condicionador todo dia, ou a máscara capilar sempre, e eu tô sentindo que não tá ficando legal com o meu cabelo, melhor então não continuar usando, diminui o uso. E também teve gente que perguntou, se eu usar o condicionador, eu preciso, ou melhor, como que era? Se eu for usar a máscara, eu preciso usar o condicionador?
Nos rótulos, eles vão falar para você que você precisa, porque eles querem vender, mas como as funções são muito parecidas, eu, quando eu vou usar máscara, eu não uso condicionador, Também já não vou uso. direto. Mas também não é proibido, você fica à vontade. Você achou que fez uma grande diferença, mas quimicamente falando, não teria muito sentido, tá? Sim. Então tem isso. E tem outro produto que esse eu não tinha nenhum aqui, que eu realmente uma coisa que eu não tenho hábito de usar, mas que é também muito parecido ao condicionador, que é o Leave-In. E aí, de novo, é o creme sem enxágue. Quando Até você olha perguntaram aqui pro... na live sobre Ah, a já diferença. perguntaram? Aham. Pois é, esse eu não tinha visto. Essa questão assim do leave-in, ou o creme sem enxágue, também você olhar os nomes dos ingredientes são muito parecidos, mas ele vai ter diferença principalmente ali na concentração, porque uma formulação de um cosmético é muito mais do que o simples nome dos ingredientes, é a combinação de todos eles. É isso que é o legal quando a gente estuda a interação entre essas substâncias, porque a gente começa a ver que isso afeta na viscosidade final. Então, às vezes o leave-in você não quer uma coisa extremamente gordurosa, oleosa, ou às vezes você quer, tem alguns que são até na forma de spray, então você não pode ter um negócio super viscoso. Então a gente adequa ali para poder encaixar na demanda do cliente, na verdade, mas eles não deixam de ser condicionadores, são condicionadores sem enxágue, basicamente, né? Sim. E de novo, nessa questão da demanda do cliente, como que a gente adapta, é válido também quando a gente fala dos condicionadores para diferentes tipos de De cabelo. cabelo. Então, Todo se mundo você pergunta pega tudo isso. uma mesma marca, eu não tinha aqui de mesma marca, mas eu já tive assim, dessa marca aqui uns três, só que para tipos diferentes. E eu testo tudo, eu testo para cabelo enrolado, para cabelo oleoso, seco, porque eu gosto de testar mesmo, né? Não só do meu tipo de cabelo. E aí, quando você olha para o rótulo, assim, os únicos ingredientes que diferem é o perfume, o corante, alguma coisa ali. Mas no rótulo ele não me fala concentração. Não sei qual que é a concentração que vem. Então, geralmente, para cabelo seco, tem mais óleos, tem mais silicones. E para cabelos oleosos vai ter menos disso. Então, geralmente no balanço das concentrações que ficam as maiores diferenças, tá? E diferenças de marcas também, né? Que às vezes a pessoa Sim. fala, esse é muito mais caro, por que será? E os ingredientes são praticamente os mesmos. Mas, de novo, às vezes aquela marca pode ter investido muito em tecnologia para fazer uma formulação numa concentração ali que trouxe uma propriedade final tão interessante que agrada mais o consumidor e aí ele consegue vender mais caro, né? Para quem É. pode pagar, ele vai acabar conseguindo. Então, mas não significa necessariamente que os ingredientes dele sejam diferentes ou sejam melhores, né? E E Ana, eu vi também também que teve gente perguntaram. que perguntou. Aham. Pode, Não, pode falar. perguntaram aqui sobre o shampoo 2 em um que eu tinha E também visto. tinha surgido isso, né? Aham. Nas Então, caixinhas. o shampoo 2 em um, né? Bem, eu particularmente, Gabriela, não gosto muito do shampoo 2 em um. Eu acho que, na verdade, eles tentam ali juntar duas funções, né? Mas que são duas funções diferentes. Uma é de limpeza, ou seja, você tirar coisas depositadas no seu cabelo, e o outro é para depositar coisas no seu cabelo. Então, assim, eles tentam Pois é. isso pela praticidade. Né, acho que realmente, quando a gente vai viajar, enfim, é sempre melhor levar só um tubinho de shampoo 2 em 1 do que levar um tubo de shampoo, um tubo de condicionador. É. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, nessa tentativa de juntar ali as duas funções, acaba que nenhuma delas fica 100% eficaz, né? Eles Perfeito. usam os surfactantes aniônicos ali, né, para conseguir limpar, e eles acrescentam também os polímeros catiônicos para depositar e dar esse toque da maciez, da lubricidade que o condicionador propõe para gente. Mas eu acho que no Pois é. final, né, Ana, nenhum das duas Eu funções particularmente não gosto, mas tem muita gente, tanto é que que assim, é um gosta, produto que está aí no mercado. Então, com se certeza. atende a sua necessidade, mas eu até vi que Acho tem que esse mais que é o gente, a Mari, importante. falando aqui, Gabi, que ela também não gosta, que ela não sente nem limpeza e nem hidratação. É mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. E Ana, E perguntaram do co-wash aqui. Pois é, o co-wash é uma coisa que às vezes gera um pouco de polêmica. Para quem não sabe o que é o co-wash, porque também é uma coisa relativamente nova,
ele seria, na verdade, sim, também é importante esclarecer, isso não é um tratamento com base científica, não, tá, gente? Foi, na verdade, uma tendência que surgiu da própria demanda dos consumidores, principalmente de consumidores que possuem cabelos, né, bem crespos e muito ressecados, que notavam que ao lavar o cabelo ficava tão ressecado que mesmo com condicionador depois não tinha jeito. E aí o que que acontece? O que que essas pessoas propõem nisso, né? A gente sabe que os surfactantes catiônicos, que, como a Gabi falou, que são usados no condicionador, eles não são maravilhosos para fazer limpeza, mas eles também podem limpar um pouco, né? Porque eles são surfactantes bem solúveis em água, eles são bem laváveis, mas uma Até parte vai perguntaram depositar. isso aqui na live, se os Ah, surfactantes perguntaram? catiônicos limpam. Pois é. Aí, o que é a proposta do co-wash que os consumidores começaram a fazer? Usar o condicionador para lavar o cabelo, tá? Porque aí o surfactante catiônico faria essa lavagem. A pessoa não usa o shampoo, ela usa só o condicionador. Qual que é o problema? Você tem que tomar cuidado, você não pode usar qualquer condicionador, porque como a gente viu aqui, o condicionador normal tem um monte de óleo, tem um monte de coisa, a gente já disse, não é para passar no couro cabeludo, que geralmente é onde a gente mais quer limpar, né? Na maioria das vezes. Então, se você quer fazer o tal do co-wash, procura um condicionador para isso, que venha especificado, porque aí ele geralmente não vai ter óleos, não vai ter esses poliquaternos assim que vão se depositar, vai ser só o surfactante, quer dizer, só não, vai ter outros ingredientes, mas o único que vai se depositar é o surfactante catiônico, que não é uma grande quantidade que vai ficar tão carregado que não vai prejudicar. Mas isso, gente, é tudo baseado nas experiências mais do consumidor do que dizer. Eu nunca vi um artigo científico que tenha feito esse trabalho assim de uma. Até inclusive, se alguém conhecer e depois puder passar para a gente, mas a princípio eu não conheço nenhum trabalho que realmente indique isso, tá? Aí é uma questão de você ver da sua necessidade. Se você perceber que não está sendo bom para o seu cabelo, para ou consulta com o dermatologista. Aí já entra numa outra parte que não é a nossa área. Mas só para explicar quimicamente o que ocorre, basicamente é isso, tá? Sim. Também teve gente que perguntou na última live, que eu lembrei falando do 2 em 1, que surgiu na live do shampoo. E aí, quando a gente falou do shampoo em barra, na live do shampoo, perguntaram também, mas também tem condicionador em barra? Tem sim, gente. Olha, eu também comprei esse daqui, daquela mesma marca lá, Bob, que tem a grande vantagem do que? De você não ter água na formulação. Basicamente, né, eu já disse que o surfactante dele é o metosulfato de bentrimônio, e aí ele é bem concentrado, vamos dizer assim, né? São aqueles mesmos ingredientes, quando você olha na lista, muito parecido, inclusive mais parecido até com a minha máscara do que com o meu condicionador. Só que ele não tem água, então ele não precisa vir numa embalagem de plástico. Isso para o meio ambiente é maravilhoso, né? Você evita. Ele veio assim numa caixinha de papelão super bonitinha e tem outras marcas aí no mercado, vocês podem procurar. Só que ele não tem água, então não precisa dessa embalagem. Qual que é a questão aqui que eu até tinha falado? Eu tenho uma opinião diferente em relação ao shampoo e o condicionador em barra. O shampoo eu achei ótimo, adorei. Assim, eu sinto que ele faz bem a função. O condicionador, mas gente, é minha experiência, tá, pessoal? Não estou dizendo que não é para vocês usarem, muito pelo contrário. Até recomendo que vocês, inclusive, testem. Só que eu tive um problema, que eu tenho cabelo muito comprido. E aí, agora na quarentena tá ficando cada vez mais comprido. E quando eu fui passar, nossa, gente, eu demorei demais para conseguir passar esse condicionador, porque aí que entra aquela questão que é super importante na formulação, de novo, a reologia, o sensorial. Um condicionador que tem, né, que é uma emulsão, tem uma fácil espalhabilidade, ele entra aqui nos fios. Para desembaraçar, é bem mais. Nossa, isso daqui sei lá, esse eu demoro 15 vezes mais do que para passar esse daqui, entendeu? Então,
Foi a minha experiência, mas eu imagino que para quem tem cabelo curto ou que não embaraça tanto na hora que passa o shampoo, não sei, talvez seja mais fácil. E tem a questão ambiental, talvez valha a pena o sacrifício ali de você demorar um pouco mais para desembaraçar, Aham, para você não precisar usar as garrafas de plástico, né? Então, é escolha sua. Não estou dizendo nem que é para você usar, nem que não é para você usar, mas acho sempre interessante testar e vocês verificarem essa experiência. Mas o que eu acho mais interessante de falar é que a maior diferença é que não tem água e a formulação, justamente por isso ser uma emulsão e isso ser uma barra, mesmo sendo ingredientes muito parecidos, eles vão proporcionar experiências totalmente diferentes. E diferentes. é isso que tem um químico, um formulador tem que se preocupar também na hora de passar para o cliente, para o consumidor, né? Sim. A Mari até comentou aqui que ela adora condicionador em barra, mas ela tem o cabelo Ah lá. curtinho. Entendi. Então, tá vendo? Mas não sei, pode ser que tenha alguém que tenha cabelo comprido. E assim, depois, ele é chato de passar. Mas depois que ele passa, eu adorei essa sensação. Ele condiciona, faz o efeito dele, cumpre o prometido muito bem. É só Aham. achei chato assim de. Porque até você conseguir espalhar em tudo isso de cabelo, dá um trabalho. O outro você faz assim na mão, né? Acabou, né? O embarra já tá dando um pouco de trabalho. Uma coisa que as pessoas falam também é que eles têm uma durabilidade muito grande. Como é a primeira vez que eu tô usando, eu não tenho nem ideia para poder falar aqui, mas depois vocês podem testar e nos contar. Mas é importante, gente, que essa coisa de que eu senti, ele ficou macio, ficou hidratado. Hidratar, né? Se a gente for levar ao pé da letra, significa colocar água, né? Vamos dizer assim. E a gente não faz isso quando passa um condicionador. E tem que lembrar que o condicionador é um tecido morto, né? Não é como a pele que você, se eu faço ali uma oclusão, ela vai se regenerando e tal. O cabelo não tem, quando fala na propaganda, reconstrução capilar, que vai absorver os nutrientes e blá blá blá. Não faz isso, gente. Nenhum produto vai poder fazer isso. No máximo, ele vai se depositar. E aí, como o cabelo é cheio de escaminhas, assim, né? Aquelas cutículas que às vezes Cutículas. ficaram abertas, assim, no que ele deposita, ele dá uma fechadinha. Mas no que o material que foi depositado sair, aí elas vão abrir de novo. Ou às vezes a gente fala também já perdeu muita queratina, perdeu isso porque fez descoloração no cabelo. Tudo que eu fiz ali não vai voltar, não vai reconstruir. Sinto muito. Eu faço luzes também, mas eu tenho a consciência de que eu não vou reconstruir o meu cabelo. Mas eu posso usar produtos que funcionem quase como se fosse uma maquiagem. Vai melhorar a Isso. aparência, vai melhorar o sensorial, mas ele não faz parte do meu cabelo, porque ele não vai absorver nada. Ele vai, no máximo, o que a gente chama de adsorver, com D, que é ficar ali na superfície e aquilo depois de um tempo pode inclusive sair. Então, por isso que eu falo que parece mais com uma maquiagem do que como às vezes as marcas prometem nutrição, reconstrução. Sinto muito, mas isso é só propaganda, é só o marketing mesmo, tá, gente? É. E, enfim, será que tem mais perguntas aí pra gente dar tempo da gente responder mais algumas, Gabi? Até Acho uma que pessoa tem. que falou, a Mari de novo. A Mari falando que o que resolve é a famosa tesoura. Pois é, o meu tá sem uma tesoura faz tempo aqui, desde da quarentena, ele tá quietinho aqui sem tesoura, então as pontas estão bem ressecadas. Mas depois a gente resolve com isso. O bom aqui em cima ele tá já com cabelo novinho, né? É. E Bem, aí, eu tem vi que mais perguntas? perguntaram o que você acha da máscara pré-shampoo, né? Porque existe a que a gente passa depois e existe aquelas que passa antes. Eu É também acho verdade. sem sentido, mas eu nunca parei para ver o rótulo. Não sei se você já viu ali para ver, mas Eu já vi uma vez só, então eu também não posso generalizar que todas são parecidas, mas em geral, o que eu tenho visto também muitas vezes é para esse público que tem o cabelo muito seco, muito sensível, né? E os cabelos bem crespos geralmente se encaixam nisso.
E aí é quase que uma proteção para você poder lavar, por exemplo, o couro cabeludo e tal, mas sem remover das outras partes assim, a oleosidade natural. Então é como se fosse uma proteção. Só que eu vou ser sincera, eu não tenho muita informação sobre isso, não conheço muito bem, então prefiro também não opinar e nunca usei. Então, eu não posso dizer, dar muita opinião nem como química e nem como consumidora, porque estaria, assim, falando uma coisa sem ter conhecimento. Então, eu prefiro não opinar aqui. Mas, basicamente, a ideia é quase que fosse como se fosse uma proteção para você lavar. Como a Gabriela falou, pode ser que não tenha muito sentido. Você precisa avaliar se no seu cabelo isso realmente tem sentido. Para cabelos normais, eu não vejo sentido nenhum, mas talvez para quem tem cabelos mais crespos possa fazer alguma diferença. Se alguém já usou e tem alguma experiência, quiser comentar aqui, pode ser interessante para a gente saber. Porque cosmético é isso, gente, é experiência também, não existe. Se fosse assim, né? Ah, esse é bom, esse é ruim. Só ia existir um no mercado. Ia ter aquele perfeito, com um bom custo-benefício, todo mundo ia usar igual. Mas não acontece isso. E muda muito a experiência de uma pessoa para outra, né? Com certeza. Deixa eu ver. Também perguntaram do pH, se existe algum pH que possa ser agressivo, enfim, o efeito que o pH pode trazer ali para o condicionador. É interessante porque eu tinha visto que no shampoo o pessoal falou muito de pH e eu fiquei até me perguntando, será que no condicionador aí desistiram? Ninguém vai mais perguntar do pH, né? E aí o que acontece? No condicionador o pH já é um pouco mais importante, porque tem essa questão de depositar, né? Lógico, sempre o pH vai ser importante, né, gente? Porque não pode ser pHs extremos, tanto para qualquer cosmético, não tem uma faixa, mas é que eu falo que às vezes o pessoal fica muito encanado com uma faixa que sim, que se mudar o pH do shampoo um pouquinho mais básico vai acabar com o cabelo, enfim. Tinha até umas propagandas lá de algum tempo de shampoo com pH baixo. Aí eu falo assim, e aí a pessoa que não sabe acha, não, então pH baixo deve ser ótimo para o cabelo. Aí vai lá e taca uma solução com pH 1, acaba com o cabelo. Então, óbvio que tem uma faixa, né, adequada, mas no condicionador isso é um pouquinho mais importante por essa questão das cargas, como a Gabriela explicou lá de neutralizar e tal, então ele tem que ser um pH levemente ácido. Não pode ser extremamente ácido, um meio extremamente ácido, um pH extremamente baixo, porque obviamente não vai arrancar tudo, vai acabar com o nosso cabelo, mas ele também não pode ser de pHs altos, né? Normalmente ele não é neutro. Em geral, fica bem próximo assim, da faixa de 4,5, é o mais indicado. No seu trabalho, isso inclusive é muito importante, né, Gabriela? Porque o seu surfactante, ele nem sequer é catiônico em pH neutro, né? Você precisa adicionar algum ácido para que ele fique protonado e aí ele atue como um catiônico, né? Então, no condicionador, o pH é um pouco, diria assim, um pouco mais importante. Não que nos outros não sejam, de novo, precisa respeitar uma faixa ali, mas o pH vai ter alguma função também, né? Mais do que simplesmente não causar irritações. Sim. Perguntaram também da presença de parabenos e petrolatos nos condicionadores, que é sempre uma questão, né? É impressionante isso. Bom, os parabenos são os conservantes e eles são bem polêmicos. Isso daqui dá para nem uma live, dá para fazer umas 2 lives só falando, fazer um livro só falando de parabenos. Porque às vezes a gente já acha que são os produtos proibidos, eles não são proibidos. Eles são liberados porque não existe nenhuma comprovação real de malefício, mas existiu aí no passado um trabalho que verificou a presença de parabenos na corrente sanguínea, não era na corrente sanguínea, acho que era no tumor. Eles tentaram correlacionar com o fato do parabeno tanto na questão de tumores quanto também na questão endócrina, né, dos hormônios. Mas a verdade é que não, a quantidade que a gente
vai ser absorvido pela pele, enfim, é mínimo e não existe, por exemplo, no tumor. O tumor acumula muito, é um efeito do tumor que, inclusive, a gente, quando vai fazer um medicamento, se aproveita disso, né? O famoso EPR lá. Então, qualquer coisa vai se acumular. Então, ter encontrado ali não significa nada. E os parabenos eram muito usados em alimentos. Então, aí sim você vai ter uma ingestão. Nos cosméticos, geralmente ele não causa nada. E ele é um conservante barato, de alto espectro, assim, e muito eficaz. Então, por isso ele era muito usado. Mas depois disso, como os consumidores começaram a ficar com medo, o pessoal começou, as próprias empresas resolveram diminuir o uso e sempre que não tem, coloca lá, sem parabenos, como se fosse. Assim, tudo bem, se você achou outro que vai agradar os seus consumidores, ótimo. Mas cuidado, porque produto. Eu não tô falando só de condicionador, tá, gente? Tô falando de tudo. Que às vezes a pessoa fala assim, então eu quero um cosmético sem conservantes. Aí você vai ter um outro problema já, né? Porque é a segurança ali biológica. Então, que você pode ter micro-organismos, enfim. Então, não é assim, posso sair tirando e tá tudo bem, que maravilha. Cuidado, né? Nenhum dos extremos é bom, né? Usar conservante demais, ou também não usar, não é o caminho. Enfim, ele funciona muito bem. Se eu tivesse que falar o que ele é, ele é um conservante que funciona muito bem, tá? E era muito usado, mas de fato reduziu. Mas eu não me preocuparia com essa questão assim de que vai fazer mal, mas isso também vai um pouco às vezes da parte social ali da pessoa, no que ela acredita ou não, mas quimicamente falando, para uso em cosméticos, tanto é que ele é liberado. Nenhum produto vai ser liberado pela Anvisa, pela FDA, enfim, por outros órgãos aí regulatórios, se tiver algo que comprove que ele é perigoso, tá? Então isso é uma coisa, daria para continuar falando aqui um tempão de parabéns, mas vamos mudar. A outra questão são dos petrolatos, né? Isso. A gente já falou um pouquinho disso lá na dos hidratantes, então vou até resumir bem, porque aí vocês podem ver depois lá no IGTV, e também porque a gente vai falar um pouco de petrolatos quando a gente falar dos óleos. Então, em geral, petrolatos são, a gente pode colocar, por exemplo, o óleo mineral, que é um óleo, né, de fonte fóssil, né, ele vem do petróleo, mas ele passa por um processo de destilação e ele é extremamente estável e por isso também ele é extremamente seguro para o uso, tá? Então não, ele é mais seguro do que qualquer óleo de planta, inclusive, porque ele é realmente muito inerte. A mesma história do silicone. Então tudo isso nós vamos falar na próxima live. Sim. Agora, lógico que existe a questão que a pessoa fala, eu não quero usar derivados petroquímicos por uma questão ambiental ou por uma questão do que eu acredito, então por isso que tem muitos produtos que vêm, né? Não contém petrolatos. Mas em termos de fazer mal para o seu cabelo, podem ficar tranquilo, nem para o cabelo, nem para a pele. E como eu já disse na live dos hidratantes, a gente até pode beber, que é o famoso Nujol, que é usado como laxante. Ele é um óleo mineral, ele é um petrolato, está extremamente puro, extremamente estável. Também é usado no óleo de Nenê, né? Óleo Johnson Baby lá. Enfim, então cuidado sim com essas coisas, com esses mitos que às vezes geram para fazer uma propaganda que não tem muito sentido, tá? Verdade. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso na próxima live. Na próxima live. Eu acho que o nosso tempo já está quase acabando, Gabi. Então, eu sei Dá que tem aqueles bastante últimos perguntas. recados. Não, perguntaram aqui só sobre o EDTA também, que sempre aparece, né? Em toda a formulação. O EDTA. Ele é um quelante, né? É um Então, quelante. aqui no Brasil a gente não tem tanto problema, mas nos países que tem problema de água dura, né? Que é o carbonato de cálcio, ele serve para evitar a complexação desses sais ali com os surfactantes, o que causaria precipitação, enfim. Então, a maioria dos cosméticos tem algum agente quelante e o mais usado é o EDTA. Tá? O pessoal tá falando, não, mas é que dá uma hora a live cai, gente, aí não tem jeito. Tem que falar os recados. Recadinhos, Uhum. né? Então, um dos recados que a gente já deu é o tema da próxima live. Já avisei que vão ser os olhos, vai ser super legal, assim. Então, a gente vai falar de bastante aspecto aí que muitas vezes é polêmico, né?
O outro recado, bom, vou até pular o recado, vou deixar o mais quente para o final. Aliás, a gente precisava tirar um print, né? Agora, vou tirar aqui um. Dá um sorriso aí, Gabi. Pronto. Depois, quem tirar print, manda lá, coloca nos stories e marca a gente também para a gente saber, tá? Mas o segundo recado é que essa semana a gente tem duas palestras que vão ser relacionadas a cosméticos. Uma já é amanhã, aí eu vou colocar o link nos stories, vai ser sobre, na verdade, é uma palestra científica, vai ser na plataforma do Zoom, então tem que usar o link lá e a senha para poder entrar. Que quem está organizando é o Engepol, é um outro grupo de lá do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, eles trabalham com polímeros e aí nós vamos falar justamente sobre a interação de surfactantes e polímeros nos cosméticos e um pouco da nossa pesquisa. Então, a palestra mais científica amanhã às 15 horas. Na quinta-feira, que inclusive é dia do químico, a gente vai ter uma palestra com um grupo, aí é no Facebook, também vou colocar o link depois. É um grupo, começou na Colômbia, mas hoje já atinge vários países. A palestra vai ser em português, eu vou ver se eu faço os slides, pelo menos em espanhol, para o pessoal lá mais acompanhar, mas tem seguidor brasileiro, enfim, eles chamam Ciência en el Bar. E aí a gente vai falar não só dos cosméticos, mas também de higiene pessoal, de uma forma, e produtos de limpeza, agora na pandemia. Né? Como a química desses produtos está sendo importante, é importante na sociedade, geralmente, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa fútil, mas é fundamental, inclusive para a parte de saúde, e aí a gente vai falar especificamente sobre isso na pandemia. Então vai ser uma live uma live não, uma palestra, uma conversa, assim, vai ser na quinta-feira às 17 horas, e aí já é uma coisa assim mais para um público geral, não é tão científica, tão de químico, mas é para mostrar para todo mundo como a química desses produtos é importante. Então também vai ter o link nos stories, fiquem atentos lá. Outro recado é o bônus, né? O bônus material resumo aqui dessa live que a gente vai disponibilizar. Como que a gente faz para ter acesso? Aí a gente não combinou um sinal. Que sinal que a gente pode colocar lá de emoji? Pensa aí, Gabi, em um. Pode ser dois joinhas, sei lá. A gente vai colocar agora, vai tentar, porque nem sempre funciona muito bem, mas vai funcionar assim, para colocar lá no IGTV, senão a gente põe um post de resumo, alguma coisa assim, tanto no Sweet Chemistry quanto no Macronano, lá. Vocês vão lá e colocam e comentam com duas joinhas. E também deem os seus feedbacks, se vocês gostaram, se queria que aprofundasse mais ou menos. Sempre bom os feedbacks. Né? O que vocês querem saber, coloquem lá pra gente. E aí vocês vão fazer isso e em paralelo vocês vão entrar no site, que aí eu vou digitar aqui para não ter dúvida, que é o www.fiskin.com barra condicionador. Tá aí. Não sei se está subindo muito rápido, talvez seja melhor eu fixar, né? Sim, acho que vai ser melhor, Ana. Aqui até para mim subiu rápido. Já subiu. O pessoal está comentando bastante. E aí vai ter uma senha, porque isso daqui não é para todo mundo, é só para quem está participando aqui com a gente ao vivo e que ficou até o final. Olha, 96, está 98, está sempre variando ali. Vocês só que vão ter esse bônus, né? Então vocês vão precisar da senha, que é, né, quando entrar nesse site, a senha que é 024. Eu não vou fixar a senha, porque senão aí eu já fixei tudo. Aí não, né? Anotem a senha. 024, o site já está ali fixado. E eu disse que a gente teria dois bônus, né? Quais são esses dois bônus? Tem 2 minutos, apareceu aqui. Deixa eu falar rápido. O segundo bônus, gente, é que a gente vai trazer mais informações, que a gente está trabalhando junto com a coordenadoria de extensão da PUC para fazer um curso. E a primeira fase desse curso vai ser gratuita, vão ser aulas abertas, discussões com vários profissionais da área de cosméticos, nós vamos falar do mercado, de empreendedorismo, de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias, vai ser super legal, só que vão ser vagas limitadas.
E aí, quem está participando aqui das lives, que a gente já tem os e-mails, né? Quem participou das últimas 3 lives, vocês vão receber por e-mail o acesso, né, para o link que vai ser para se inscrever, porque tem que se inscrever, tá, gente? E é para poder participar e receber o link para entrar no dia. Vocês vão ter acesso, vão receber essa informação já por e-mail antes de todo mundo. Então, como as vagas são limitadas, vocês vão ser privilegiados nisso daí, tá bom? Então, fiquem atentos, porque depois, inclusive, a gente vai continuar, a gente pretende fazer outras fases dos cursos. Vai acabar o tempo, deixa eu agradecer a Gabriela, agradecer a todo mundo que participou. Um abraço, a gente está gostando muito, tem sido um prazer fazer isso. Sim. Continue participando. Então, lembre, 2 joinhas lá, vão no site, pegue o material que vocês vão receber tudo, tá bom? Quer dar Obrigada, tchau, Ana, também. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Então tá bom. Falei que ia passar rápido, não te falei? Vou. Então tá bom. Um beijo, gente. Até a próxima. Até segunda que vem ou até as palestras. Tchau, tchau. Tchau, gente.